vai dar início a esta sessão. E eu passo a palavra ao engenheiro Tavares. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Arouca. Estou aqui em representação da Sra. Presidente, que já se devem ter apercebido, há grandes movimentos aí de bombeiros, polícia. Vamos ter um simulacro, ou está a decorrer um simulacro conjunto entre Sinfãs e Arouca, aqui na zona da Espiúnca e no Espreio, e que vai ter a presença de alguns políticos, nomeadamente o Primeiro-Ministro e o Ministro da Administração Interna, o Secretário de Estado. Portanto, foi impossível todo atacar o Presidente, pediu-me que a substituísse e que transmitisse a todos as boas-vindas ao nosso município. Para mim é uma honra estar aqui na abertura desta jornada de reflexão. Penso que é assim porque eu também fui apanhado um pouco de surpresa, não tive muito tempo para pensar o que é que ia dizer. Basicamente o que eu tenho que fazer é dar-vos as boas-vindas, dizer-vos que é importante, como é óbvio para a Arouca, as questões da floresta, das plantações, etc., são muito importantes, tendo em conta que estamos num território totalmente rural, no caso rural, com uma área florestal enorme e, portanto, precisamos efetivamente de tratar, de dar mais vida à floresta. Acho que o papel destas associações cívicas, que é extremamente importante na divulgação e também em ter as mãos à massa, porque já tive a oportunidade de uma visita que fiz ao Baldio da Mexer, ver o afinco com que toda a gente estava empenhado em plantar. Portanto, queria agradecer o vosso empenho nestas atividades, porque é o tempo, para muitos de vocês, penso eu, é o vosso tempo livre que é usado para isto. E queria desejar que este momento de reflexão fosse muito útil, que as partilhas de boas práticas sirva para enriquecer todos, e na parte do município, naquilo que é possível, nós também estaremos disponíveis para colaborar. Vamos colaborar dentro das nossas possibilidades com estas ações no terreno. Desejo a todos então uma boa jornada de trabalho. Vou ficar por aqui durante a parte da manhã, porque a parte de tarde já tenho muito compromisso. E, portanto, bom trabalho a todos. Portanto, vamos ouvir agora o Dr. Nuno Gomes de Oliveira, que é doutorado em Biologia, diplomado em Ecologia Humana. É formador especialista no domínio de Ciências do Ambiente. Foi fundador e é fundador do Núcleo Português de Estudo da Proteção da Vida Selvagem. É autor e diretor do projeto do Parque Biológico de Gaia, desde a sua abertura, desde 1983, portanto, até 2016, foi diretor. Pelo Parque Biológico de Vinhais, Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, Reserva Natural do Estuário do Douro e de muitos outros. Tem diversos livros, dezenas de artigos publicados. Foi fundador e administrador da empresa municipal do Parque Biológico de Gaia. E é um grande amigo, sempre esteve ligado ao mesmo Gaia, como já disse, desde o seu início. Muito obrigada. Boa tarde aqui. Bom dia a todos. Pediram para fazer uma breve apresentação sobre a floresta autóctone, obviamente, não é? Vou tentar, já pus aqui o relógio a funcionar para 20 minutos, embora me tenha dado meia hora, mas eu vou tentar ficar por 20 minutos. Bom, primeira questão que muitas vezes não está bem clara para as pessoas é o que é uma floresta. Uma floresta não é simplesmente um conjunto de árvores. Um conjunto de árvores pode ser um pomar, pode ser outra coisa qualquer, mas não é propriamente uma floresta em sentido ecológico, em sentido biológico, em sentido biogeográfico, se quiserem. Uma floresta é um conjunto de árvores de diversas espécies, arbustos, plantas, outras plantas, claro, animais, etc. E uma floresta autóctone, o que é? Floresta autóctone tem esse conjunto de seres vivos, mas, com licença,
que tem esse conjunto de seres vivos, plantas e animais, mas que são originários da região biogeográfica, da região geográfica em que estamos inseridos. Uma floresta autóctone no norte da Europa é uma coisa, no centro da África é outra, e em Portugal é outra. Eu, obviamente, não vou estar a ler o que está ali escrito, porque as pessoas podem ler, mas a floresta autóctone em Portugal é outra coisa, e é uma coisa muito rara. Não existe praticamente floresta autóctone. E é a floresta autóctone que cumpre a generalidade das funções de uma floresta, que são funções de proteção, nomeadamente a primeira é importantíssima, a proteção do solo contra a erosão, não é? Porque se não há coberto florestal ou coberto vegetal, a chuva, quando cai, a força cinética da chuva arrasta o solo. Se há umas folhinhas que lhe retiram o peso, a força, já não há erosão. Portanto, daí resulta também a regularização dos recursos hídricos, enfim, uma série de coisas que termina nesta lista que eu para aqui pus, termina, por exemplo, na fixação das areias do litoral, que o governo de Portugal, ao tempo da monarquia, promoveu em grande escala, aqui nas dunas da Figueira da Foz, de Quiaios, de Cantanhede. Para quem conhece isso, as grandes plantações de pinhal foram feitas para fixar as dunas que estavam a avançar por ação do vento sobre os campos agrícolas. Portanto, há uma série de funções de proteção que a floresta assegura. E há funções de recreio, obviamente, também são importantíssimas e cada vez mais importantes. Num mundo em que mais de metade da população já vive em cidades, já há uns anos, já desde 2011, que mais de metade da população do mundo vive em cidades, que no futuro as cidades vão dominar o mundo, não é? Dominar o mundo em termos de ocupação humana. Os espaços florestais são essenciais, não é? São essenciais. E estas serras aqui à volta vão cumprir, já cumprem, mas vão cumprir no futuro um papel social imenso, enorme, para toda a grande área metropolitana e não só do Porto. Também não vou ler aquilo, já está lido, vamos avançar. E depois há funções económicas, funções de exploração, que obviamente não são desprezíveis. A floresta produz os mais diversos materiais, é um subidor de carbono, essa questão é muito importante, cada vez mais, numa fase do globo, do mundo em que estamos, com as alterações climáticas, embora haja quem diga que isto é fantasia é quem diz isso, não é? Essa é fantasia, são evidentes da nossa vida, as pessoas que tenham a minha idade, ou na nossa vida nós já presenciamos, já somos testemunhas das alterações climáticas. Nós hoje já sabemos que as estações não são as mesmas que eram quando andávamos na escola primária, que os picos de frio e os picos de calor não são os mesmos que quando andávamos na escola primária. Portanto, as alterações climáticas estão cá. E muito disso tem a ver com a acumulação de dióxido de carbono na atmosfera. As árvores, as plantas em geral, mas as árvores em particular, retiram o carbono da atmosfera e fixam, transformam-no em madeira. A madeira não é mais que carbono. É evidente que, depois das duas, uma, ou as árvores morrem naturalmente e o carbono é integrado no solo, e quando isso aconteceu há milhões de anos atrás, disso resultou o petróleo e o carvão, etc. Ou então ardem, como arderam o ano passado, e devolvem à atmosfera o carbono. E, portanto, aí temos dois prejuízos, ou vários prejuízos. Temos o incêndio em si, a perda da floresta, a perda de material florestal e uma poluição imensa da atmosfera. Agora, vou rapidamente tentar contar uma historinha da história da floresta em Portugal. Recuando, podia recuar mais, mas recuando 5 milhões de anos ou quando ocorreram as grandes glaciações, ou quando começaram a ocorrer as grandes glaciações, e antes disso tínhamos em Portugal, no território que hoje é Portugal, um verdadeiro bosque tropical, uma verdadeira floresta tropical, que após as glaciações
Portanto, os gelos que vieram, em Portugal, vieram mais ou menos até Terras do Douro, portanto, tempo de gelado mais ou menos até aquela latitude de Terras do Douro. Depois das glaciações, naturalmente surgiu uma floresta do tipo boreal. Mas a história, pronto, depois em termos de história da Terra, de geohistória, muito mais haveria a dizer. Portugal chegou a estar quase desértico, depois vieram plantinhas da Ásia e, enfim, e colonizaram o território. Haveria muito mais a dizer do ponto de vista geohistórico, mas interessa-nos mais o tempo histórico. O tempo histórico podemos começar com a floresta há cerca de 10 mil anos, portanto, do final da última glaciação, que acabou aí há uns 18 mil anos, mais ou menos. A temperatura subiu e o coberto florestal foi substituído por árvores, estou a falar de árvores caducifólias no norte e perennifólias no sul. Portanto, árvores de folha caduca no norte, carvalhos, etc. E árvores de folha perene, sobreiros, azinheiras no sul. E é essa a nossa floresta autóctone ainda hoje. A população foi aumentando, não é? Os 3 milhões que havia no século XVIII, a população foi aumentando. Com o aumento da população foi necessário aumentar a área de campos agrícolas. Não é? Os campos agrícolas, não se esqueçam, fazem-se, não existem. Não é? No passado não existiam, faziam-se, até se chama arrotear as terras para fazer campos agrícolas. Portanto, foi preciso derrubar floresta para criar campos agrícolas, para também dar apoio à pecuária, e a partir do século XV, com a expansão, com os descobrimentos, com a expansão marítima, foi preciso, ou foi feito, usar muitíssima madeira para construir milhares e milhares de naus, caravelas e essa história toda. Além disso, convém também não esquecer que, por aqui, século XV, século XVI, a EDP ainda não era nem portuguesa, muito menos chinesa, e, portanto, a lenha era necessária para a cozinha, para o aquecimento, para a construção, a madeira para a construção. Portanto, a floresta era intensamente explorada sob todos os aspectos. Quer derrubada para criar campos agrícolas e pastagens, quer derrubada para matérias-primas. Entretanto, cedo começaram algumas medidas de proteção à floresta. A primeira lei é de 1565, uma lei das árvores que já regulamenta, portanto em plena monarquia, não é? Obviamente, que já regulamenta o uso da floresta. Mas o grande momento decisivo de viragem no panorama florestal português dá-se em 1824, quando são criados os serviços florestais. Bom, entretanto, no século XVIII surge a máquina a vapor, que primeiro é utilizada na indústria, nomeadamente a primeira foi em Tomar, na indústria de lanifícios, depois foi-se industrializando e usando a máquina a vapor. A máquina a vapor precisa de madeira, precisa de carvão, precisa essencialmente de madeira para produzir o vapor e, portanto, as florestas voltaram a sofrer um grande desgaste. E no século XIX chega-nos o comboio. E o comboio, além de ser também uma máquina, na altura, uma máquina a vapor, hoje é elétrico, é diesel, mas na altura era máquina a vapor, portanto também necessitava de lenha e carvão, e muito do carvão é feito a partir da queima das árvores, necessitava de milhares e milhares incontáveis daquelas solipas, daquelas travessas em que assentam as linhas do caminho de ferro. E, portanto, mais uma vez, se recorreu à floresta para fornecer esses materiais, e houve, inclusive, um caso muito interessante lá em cima no Lindoso, na floresta do Cabril, na mata do Cabril, que pretendiam ir lá derrubá-la para fazer travessas para caminho de ferro, isto no início do século XIX, e a população opôs-se, e aquilo deu uma contenda com a Guarda Republicana e não sei o quê, mas o certo é que a mata do Cabril ficou. Portanto, com tudo isto,
Nós chegamos ao fim do século XIX praticamente sem floresta em Portugal. Praticamente sem recursos florestais em Portugal. Havia nos cabeços dos montes, havia obviamente pomares e coisas assim, isso sim havia. Pomares havia, porque a base da alimentação em Portugal tinha muito a ver com os frutos, portanto havia muitos pomares que depois, mais tarde, vieram a ser dizimados, reduzidos, quando o milho entrou em Portugal já no século XIX e muita da cultura de milho fez-se à custa da destruição de pomares e também de florestas. Mas o que interessa é que chegamos ao fim do século XIX com uma área de floresta residual. A criação, em 1800 e pouco, de serviços florestais permitiu, enfim, e uma coisa que nós hoje vemos com muita reserva, que é a lei dos baldios, e a maneira como foi levada à prática nessa altura, de qualquer modo permitiu aumentar a área da floresta de uma maneira perfeitamente incrível. Foi um trabalho notabilíssimo, mas que assentou essencialmente na plantação de pinheiro bravo, porque na altura pareceu às pessoas ser a espécie mais adequada à nossa região. Estamos a falar da região centro e norte do país, porque na região sul do país, este país é basicamente mediterrâneo e, portanto, na região sul do país continuou montado de sobre, azinho, etc. No norte e centro é que se fez a grande florestação com pinhal. Isto podia ser um cenário, é uma tela célebre de Silva Porto, poderia ser um cenário do que restava de floresta do século XIX em Portugal. No século XX continua a exploração e começa uma nova forma de exploração com a expansão da comunicação escrita, dos jornais, etc. Começa a grande exploração da floresta para a produção de pasta de papel. E chegam os eucaliptos. Portanto, até então tínhamos uma área florestal aqui nesta região em que estamos, centro e norte de Portugal, dominada pelo pinheiro bravo, tanto que aquela área que ardeu o ano passado, ou parte daquela área que ardeu, até se chama o pinhal interior, erradamente, já devia ter sido rebatizada para eucaliptal interior, mas no século XIX, no princípio do século XIX, é plantado no Jardim Botânico de Paris o primeiro eucalipto que veio para a Europa. Esta meti aqui por brincadeira, e tem a ver com o papel. Tem a ver com o papel, portanto, vale a pena. Faltou aqui qualquer diapositivo sobre o eucalipto. Bom, não interessa. Mas então, como estava a dizer, no princípio do século XIX é plantado o primeiro eucalipto na Europa, em Paris. Em meados do século XIX é plantado o primeiro eucalipto em Portugal numa cave do Porto, uma cave do Porto em Vila Nova de Gaia. E só mais tarde, já praticamente no século XX, é que começa a ser usado industrialmente para a produção de pasta de papel e, portanto, começa a alargar e a dominar a paisagem portuguesa, que hoje no centro e norte de Portugal é dominada por eucalipto. Bom, esta evolução da floresta põe-nos a velha a questão e qual é o futuro da floresta em Portugal. Pelo caminho que vamos, com as alterações climáticas, como eu não esquecer, com os incêndios, o futuro de Portugal em termos florestais e de solo é aquele que está ali, é o deserto. O sul viu um montado de azinho e de solo extremamente reduzido nos tempos do Estado Novo, com a campanha do trigo, portanto com a destruição de vastas zonas de montado de sobreiro e de azinheira, que era muito mais denso do que é hoje, a destruição de grandes zonas de matos e de montado para a plantação do trigo, que foi um insucesso absoluto, porque os solos do Alentejo não são bons para o trigo,
o trigo é muito exigente. No norte, com a erosão crescente das nossas serras, provocada quer pela má florestação, pela errada florestação, quer agora pelos incêndios, estamos a perder o solo, e sem solo, desaparecendo o solo, fica a rocha e, enfim, árvores nas rochas, nas pedras, não conheço. Portanto, este é um pouco o cenário florestal que temos hoje em Portugal. Os serviços florestais encarregaram-se de acabar com eles. O património florestal está ao abandono. Tínhamos o país coberto por uma rede de casas e de guardas florestais, todo o país coberto de norte a sul. Tínhamos o país coberto de norte a sul por uma rede de postos de vigilância de incêndios no verão, obviamente, no inverno não. Perdemos isso tudo, perdemos a autoridade florestal, os guardas florestais. Somos talvez o único país do mundo, da Europa somos mesmo, que não tem guardas florestais. Acabaram com eles e meteram-nos na GNR, não tenho nada contra a GNR, mas são coisas diferentes. Uma coisa é a polícia, outra coisa é a fiscalização e tratamento das matas. Acabaram com os viveiros florestais, que havia imensos aqui, nomeadamente havia viveiros florestais, muitos deles que faziam experiências de melhoramento de plantas, de melhoramento de árvores, etc. Tudo isso património acabou. E o resultado foi este. Quer dizer, não foi este, já tinha sido antes. Os incêndios já começaram a sério há umas 3 décadas. Mas, de facto, o ano passado foi o culminar de uma série de disparates que deram sérios prejuízos materiais e mais que materiais, que os materiais, neste caso, a mim pouco me incomodam, mas nomeadamente humanos. E o que vai acontecer em 2018? Eu não quero ser Banho do Restelo, nem quero ser Ave de Magoeiro, mas eu acho que 2018, em termos do número de ignições, de inícios de incêndios, não quero dizer de grandes incêndios, vai ser muito pior que 2017. Porque esta legislação que saiu e que conhecem, toda a gente conhece, este papelinho ou semelhante para a andam circular, esta legislação cria condições, a meu ver, e de muito mais pessoas, não só a meu ver, para haver muito mais ignições e muito mais propagação de incêndios. Portanto, tentou-se remediar o mal passando o ónus, passando a responsabilidade para os cidadãos e para as câmaras, não é? E não se fez praticamente nada em termos de ordenamento florestal, que é o que é necessário, é iniciar o ordenamento florestal. E foi-se repescar ou repristinar uma lei de há uma dúzia de anos atrás, à pressa, sem a adaptar, uma dúzia de anos é muito tempo nos dias que correm, sem a adaptar e sem a melhorar. Este é um exemplo muito fraquinho. Aliás, a fotografia também é muito fraca, que é tirar. Olha, já está, já me estão a chamar. Passaram 20 minutos. É um exemplo de um sítio que fica em frente a um cafezinho onde eu vou muito lá em Gaia e que mostra aquilo que eu tenho dito. Aqui, onde está aquele traço vermelho maior, havia um eucaliptal, né, que, com o medo das multas, foi cortado. Foi cortado, mas como o que interessa são os eucaliptos, as acácias que são infestantes e exóticas ficaram. E a lenha também ficou. Quer dizer, a lenha, os ramos, etc., também ficaram. E está assim há meses. Portanto, há muito mais deste lado, está verde, porque já é o terreno, é o proprietário e era um prado, está verde, mas ali ficou e ficará, provavelmente ficará, porque ninguém vai gastar dinheiro a apanhar aqueles restos florestais, portanto ficará pasto para muito mais facilmente pegar um incêndio. Claro que aqui não é grave, estamos numa zona urbana, enfim, rapidamente se apaga, não tem problema nenhum maior. Mas isto acontece provavelmente aqui à volta. Porquê? Porque
deitar os eucaliptos abaixo é fácil, porque o madeireiro até paga mal, muito mal, e cada vez pior, e agora muito pior. Mas paga, apesar de tudo, mas limpar o mato é que custa dinheiro e não se faz, e portanto fica ali o pasto para futuros incêndios e futuras ignições, e daí eu dizer que este ano irá haver muito mais ignições, porque aqui sim, qualquer descuidozinho pode provocar um incêndio. Eu só li uma coisa por mera curiosidade, porque é um tema que eu tenho desenvolvido nos meus estudos e que acho muito interessante, pois eu li aqueles dois olhinhos em cima por uma razão. O eucalipto, não tenho nada contra o eucalipto enquanto espécie florestal, enquanto espécie vegetal, até gosto, há 700 espécies de eucaliptos e até há eucaliptos muito bonitos, e nós temos cá, e também com funções importantes. O eucalipto no Alentejo, por exemplo, aqueles eucaliptos isolados, são importantíssimos para a nidificação das garças, dos milhafos, das águias imperiais, etc. Portanto, também tem papel. É claro, não tenho nada de fundamental contra o eucalipto, a não ser quando plantado em monoculturas. E aí tenho contra o eucalipto, como tenho contra qualquer coisa que seja plantada em monocultura, porque as monoculturas dão sempre problemas. Mas o eucalipto tem uma outra curiosidade, e é daí aqueles dois olhinhos, é que tem uma altura muito maior que as nossas espécies autóctones e, portanto, tapa-nos a paisagem. E quando um eucalipto está lá deitado abaixo, subitamente descobrimos a paisagem. Aqui neste sítio não se via Gondomar, o eucaliptal foi abaixo, passou-se a ver Gondomar. Parece que os nossos horizontes aumentam quando se corta o eucaliptal, porque é de facto muito mais alto que a nossa floresta. Em consequência destes problemas todos, de erosão, de seca, de alterações climáticas, de incêndios, etc., temos um país a caminhar para o deserto. Há previsões já esta, nomeadamente, é uma delas, esta, julgo que é do Instituto de Meteorologia, agora não é assim que se chama, agora é o Instituto do Mar e da Atmosfera, que mostra as áreas suscetíveis de desertificação. A situação em 2013, portanto, uma situação que até parece mal projetar isto, tem 15 anos de desatualização. É bem mais grave já neste momento. Portanto, podemos ter grandes partes do país, nomeadamente o Sul, o grande problema é no Sul, no Alentejo e no Algarve, mas particularmente no Alentejo, com esta escassez de água que já este ano se fez sentir. Aliás, a água vai ser, já é o problema, o grande problema deste século, não é? Já é, especialmente se caminharmos para a privatização da água, é o grande problema deste século. E quando falo da privatização da água, não falo das garrafas de água, falo da água para a rega, da água para a agricultura. Portanto, corremos o risco de ter um país que não produz, ele já não produz que chegue para nós nos alimentarmos, já não produz que chegue para os 10 milhões de portugueses se alimentarem, e podia produzir, mas arriscamos a ter um país que não produz praticamente nada. Isto está aqui, eventualmente a mais, tem a ver com as árvores da cidade, que vão ter no futuro um papel cada vez mais importante, até por aquilo que eu disse há bocadinho, que a maioria da população do mundo já vive em cidades. Portanto, temos que levar também mais árvores para as cidades, porque elas são fundamentais para a regulação térmica das cidades, são fundamentais para a infiltração de água no solo da cidade.